A Câmara de Cascais aprovou o Orçamento Municipal para 2015 no valor de 159 milhões de euros, com a oposição PS, CDU e Movimento Ser Cascais a acusarem o Executivo liderado por Carlos Carreiras de lhes negar direitos e de impor um orçamento municipal que irá penalizar os munícipes. Para a oposição, a maioria PSD, CDS, PP impôs, na reunião do Executivo de quarta-feira, a aprovação do Orçamento para 2015 e das grandes opções do plano, que prevê o significativo aumento da coleta fiscal e uma diminuição das prestações sociais do município. No início dos trabalhos, os vereadores da oposição reclamaram que o debate sobre o orçamento fosse adiado para uma próxima reunião por não terem sido consultados em tempo razoável, conforme o legalmente estipulado. Não foram cumpridos previamente as determinações da Lei 24/98, de 26 de maio, no que concerne ao direito de audição previsto no número 3 do artigo 5º sobre as matérias objeto dos pontos em causa. A retirada destes pontos torna-se necessária para que seja corrigida a falta de audição aos titulares do direito de oposição, voltando estes pontos a serem reagendados para votação numa próxima reunião de Câmara. Deixe-me dizer-lhe desde já, Sr. Vice-Presidente, que se esta proposta não for aceita, o que admito que não seja, a CDU desde já comunica a sua decisão de impugnar o resultado das votações que vieram a ser feitas sobre estes pontos e sobre as matérias que aqui vierem a fazer-se. Já Isabel Magalhães, do Movimento Ser Cascais, denunciou, em plena sessão do Executivo, que nem sequer esse direito lhe foi reconhecido e o vereador Alexandre Sargento, do Partido Socialista, subscreveu a posição da CDU e do Ser Cascais. Do número 3 do artigo 5º do Estatuto da Oposição, constante da Lei número 24/98, de 26 de maio, deverão todos os documentos agora em apreciação, a saber, as grandes opções do plano e a aprovação do orçamento, estes documentos deveriam ser objeto de consulta prévia antes da deliberação. A este propósito, aliás, e para que conste, gostaria de explicar a razão pela qual considero não estarem, de facto, cumprido a lei nesta matéria. Devo dizer que fui convidada para uma reunião pelo Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, a que acedi e que me foi dito então que seria para o exercício do direito de oposição. Fui a essa reunião e nessa reunião até devo dizer que inicialmente me congratulei pela sua existência, por não haver ainda notícia de que o orçamento viesse a ser agendado a curto prazo, embora se presumisse, e foi-me então dito que estaríamos ali para que eu apresentasse determinadas propostas quanto ao orçamento. E tivemos até uma discussão de alguns aspectos em geral, em que referi alguns aspectos que considerava importantes e fui esclarecida de outros que, porventura, mereciam esclarecimento. E no final, peço que me seja dispensado o projeto, ou ainda uma proposta, ainda que nem que seja resumida, para que, com base nela, pudesse apresentar propostas concretas. Foi-me então referido pelo Sr. Vereador que este ano não era esse o modelo que tinham previsto e que, portanto, não iam ser dados quaisquer elementos dos documentos agora aqui em discussão para que se fizesse, efetivamente, uma apreciação e propostas sobre os documentos. Face a isso, enviei um e-mail ao Sr. Presidente, referindo exatamente que considerava que nos termos da lei teria que haver apreciação, a chamada consulta prévia, por todos os titulares do direito de oposição sobre esta matéria e pedia que, tendo entretanto tido conhecimento que estaria já agendado a apreciação em Câmara destes documentos, que com urgência possível fossem enviados.
Curiosamente, a este e-mail recebo uma resposta, não do Sr. Presidente, mas do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, em que, no meu caso concreto, vem dizer-me mais, vem dizer que não sou titular de um direito de oposição, uma vez que fui eleita por um grupo de eleitores denominado o Movimento Ser Cascais Movimento Independente, e por razões que me vou escusar aqui de explicar e de ler todo o e-mail por não termos tempo, acaba por uma conclusão de que não existe, não sou titular de um direito de oposição. E que, portanto, à luz da Lei 24/98, a interpretação é que a senhora vereadora não é titular do direito de consulta prévia que invoca no e-mail a que se responde. Discordo totalmente desta interpretação jurídica e, além de discordar desta interpretação jurídica, considero que ela também viola, no fundo, as mais elementares regras de ética e de boas práticas de éticas e políticas. Apenas para reiterar aquilo que já foi dito pelos vereadores que me antecederam. E em resposta à vereadora Isabel Magalhães, o vereador Nuno Piteira Lopes, da coligação PSD-CDS-PP, respondeu para informar que não era bem assim. Para dizer que o e-mail que a senhora vereadora acabou de ler está no intermédio dos mails que eu acabei de ler anteriormente. Ou seja, o e-mail da senhora vereadora teve resposta e a resposta foi: senhora vereadora, como lhe referi, estamos efetivamente abertos a essas propostas e o facto de reunir consigo a semana passada é só por si prova disso mesmo. Ainda assim, o documento já se encontra na posse de Vossa Excelência desde a passada sexta-feira, pelo que estou desde já disponível para, se a senhora vereadora assim o entender, poder fazer chegar as suas propostas em tempo e por escrito. Propostas estas que não conseguiu fazer chegar até ao momento por falta dos documentos. 27 de outubro de 2014, 15h45. Ou seja, em resposta ao mail que acabou de ler. Senhora vereadora, não vale a pena continuarmos em diálogo, até porque não estávamos sozinhos na reunião, felizmente. Estavam mais pessoas que ouviram o mesmo que eu e, como a senhora vereadora reconheceu, sabe que formalmente e juridicamente não tem o direito de ser ouvida ao abrigo do Estatuto da Oposição. Confrontado com toda esta agitação, o presidente do município, Carlos Carreiras, respondeu aos vereadores da oposição e até houve tempo para troca de piropos. Questões de facto e concretas. O Sr. vereador da CDU tem um problema para resolver com o seu partido e isso eu não me vou, como deve imaginar, imiscuir-me. De qualquer das formas, tenha em conta as contradições que há pouco aqui referiu e que constam em ata, de que não só ficou assente que o vereador da CDU foi-lhe colocado à disposição o orçamento na sexta-feira e, portanto, mas agora percebo, porque de facto não está em sintonia com o seu partido, porque diz que eles só receberam na terça-feira. Enfim, mas isso é um problema também vosso, como deve imaginar. Em relação à senhora vereadora Isabel Magalhães, e com a vontade de sermos os dois da mesma idade, mas não parece, não é? Portanto, na aparência, olha que eu tenho um ar bastante mais pesado. Acredito que os presentes na sala, se tiverem que votar, votam até de que eu sou mais velho que a senhora vereadora. Mas somos da mesma geração, portanto, não... Até porque eu neste momento estou prestes a atingir, espero eu, um estatuto que assim a senhora vereadora já tinha, de grande felicidade pelo facto de ser avó, e eu irei ser avô também brevemente. E portanto, pelo menos nessa solidariedade geracional de avós, poder-se-á entender que somos os dois da mesma idade. E dizer-lhe que a forma de tentativa de ofender tem várias formas de se fazer. Não é por se ter uma voz mais doce, mais afinada do que a rouquidão aqui do Sr. Vice-Presidente, que tira a capacidade ou não de tentar ser ofensiva. E, de facto, a Sra. Vereadora é ofensiva quando recorre permanentemente a questões de valorização moral da sua parte em desfavor de valorizações que só a senhora as faz da parte da moral de outros, das questões da ética que só a senhora tem e que não reconhece que os outros tenham,
E, obviamente, já para não falar na democracia que, obviamente, a senhora se tem, e eu também a tenho, mas a senhora se tem como uma grande democrata, mas que não considera isso aos outros, até porque posso eu deduzir que a democracia na senhora vereadora é proporcionalmente inversa à aceitação e aos votos que cada um tem nas eleições. E, portanto, não tendo tido essa possibilidade, obviamente, na proporção inversa, acha que tem um acréscimo de legitimidade democrática. Obviamente, em relação ao Partido Socialista, é um pouco idêntico ao que se passa com a CDU, com o Partido Comunista, porque, de facto, também tem um problema interno para gerir, mas eu, a seu tempo, irei evidenciar esse mesmo problema, até acerca de discussão de outros assuntos, porque eu tenho da direção do Partido Socialista um conjunto de solicitações para que determinados assuntos nem sequer passem pela variação. Mas, enfim, mas isso eu não me vou também meter nessa guerra. Também não me vou meter nessa guerra. Isso é um problema que vocês têm que gerir internamente. Antes de mais, que esse tom virulento, de facto, deve-se dever, por certo, à sua idade ainda de grande guerreiro. Mas escorregam completamente esse tipo de ataques na minha indiferença, que a idade leva a que já não respondemos no mesmo tom, Sr. Vice-Presidente. E não vou responder. E devo dizer que não falei de cátedra, até porque não sou professora de catedrática, eu acabei por não fazer, não sou professora catedrática, fui professora da faculdade, mas não catedrática. Portanto, não falo de cátedra, falo pura e simplesmente de as condições que, de facto, a lei prevê e que se deve cumprir, e que julgo que era para bem de todos melhor que já agora se cumprissem. Evidentemente que tomarei as medidas que entender ou não entender na sequência disso. E quanto ao senhor vereador, e que o que estou aqui a fazer, estou a defender os interesses dos municípios. Pelos vistos, acham que eu não estou cá a fazer nada, até já nem tenho direito à oposição, portanto, provavelmente estou aqui a fazer verbo de encher, dentro da vossa perspectiva. E posso compreender que, tendo vossas excelências uma maioria absoluta, que vos seja totalmente indiferente as posições que a oposição, seja por mim, seja por qualquer outro, possa vir a ter. E respeito. Agora, a única questão que eu também não posso admitir aqui é que digam que eu menti. Eu não menti coisíssima nenhuma. Eu reproduzi integralmente o e-mail e agora o Sr. Vereador referiu aquele e-mail que eu disse, me dispensei de fazer a leitura por estar a poupar tempo, mas a resposta ao e-mail que o Sr. Vereador acabou de dizer, eu digo, acuso a recepção do seu e-mail, a resposta ao que eu havia endereçado ao Sr. Presidente, que agradeço. Cumpre-me informar que não concordo em absoluto com o conteúdo do mesmo, não sendo este o local e meio próprio para discussão jurídica sobre esta matéria. Porém, não posso deixar de lhe chamar a atenção para o facto do parecer de que juntou link e em que baseia a nunca vista opinião do que eu não serei titular do direito à oposição e, em consequência, do direito de consulta prévia, expressamente refere nos seus parágrafos 11º, 12º e 15º, infine, é que acaba por dizer que esse direito é igualmente reconhecido aos grupos de cidadãos e eleitores que tenham concorrido nas eleições autárquicas e que tenham eleitos em qualquer órgão autárquico. Os titulares do direito de oposição têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respectivos orçamentos e plano de atividades, bem como se pronunciarem sobre qualquer questões de interesse público relevante. Julgamos que os titulares da oposição devem ser ouvidos logo após a elaboração dos projetos das propostas. E existindo maioria absoluta no executivo dessa Câmara, que esta considera ser perfeitamente inútil ouvir qualquer titular de direito à oposição, é compreensível na perspectiva do exercício do poder pelo poder. Tenho pena que outras perspectivas mais consentâneas com a lei, mais democráticas, mais humanistas e mais inclusivas não sejam seguidas. A bem de Cascais. E na parte final, o vereador Clemente Alves, da CDU, voltou a insistir no tempo razoável que não houve para que o orçamento e as grandes opções do plano fossem analisadas. Tradição daquilo que o Sr. Vereador Piteira Lopes acabou de dizer. Vem com toda uma argumentária relativamente ao direito ou não direito de um movimento que não é um partido político de ser previamente ouvido
sobre documentos como as grandes opções do plano e o orçamento, concluindo que não tem esse direito e, portanto, não tendo esse direito, não lhe foi concedido, não recebeu o orçamento. E relativamente ao Partido Socialista e ao PCP, não foram extintos, tanto quanto, e contrariamente se calhar à vossa vontade, estão aí bem vivos no terreno e a dar-nos algum trabalho, não é? Estão cá, têm o direito de serem consultados, de acordo com a expressão da lei, no prazo razoável deve-lhes ser posta ao dispor a documentação necessária para se poderem pronunciar e não foi cumprido esse preceito legal. Houve uma reunião em que o senhor era suposto ter sido entregue às forças políticas, nomeadamente ao PCP, uma proposta de orçamento, que competentemente, entre aspas, naturalmente, não estava feita, não estava elaborada. E depois arma-se ali um cenário de pseudo-democracia, vamos lá alargar aqui o conceito de democracia, não temos isso feito, mas até para podermos acolher os vossos argumentos, as vossas propostas, venham de lá, têm aqui muito tempo para fazer as vossas propostas e daqui a 5 ou 10 dias entregaremos o orçamento para no prazo razoável que a lei determina, que poderia ser 10 dias, que a lei reconhece, que no mínimo terá que ser 10 dias, não esta, mas em direito é assim que se reconhece o que é razoável, não, nada disto foi feito. Reunião bastante agitada, esta do Executivo, com a maioria da coligação PSD-CDS-PP a aprovar mesmo o orçamento.